Bahia, Bahia. Igor, boa tarde. Ansioso para essa estreia, depois de uma grande competição, um campeonato baiano muito forte do time, que fomos campeões invictos, e agora é uma estreia importante numa competição que o Bahia também precisa conquistar o objetivo, que é o acesso, né? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Nação Tricolor. Boa tarde a todos. A ansiedade, ela sempre existe, né? Mas até que eu passei para as nossas atletas que tem que ser uma ansiedade controlada e essa expectativa ela tem que ser já superada com, né, nossa atitude dentro de campo domingo, que é o início dessa competição, que é a nossa meta. Como você falou bem, a gente teve um bom campeonato baiano, um excelente campeonato baiano, né? Com 100% de aproveitamento, mas agora a história é outra. Virou a página, então a gente tem que focar para iniciar bem, porque a gente sabe que vai ser uma competição difícil, mas a gente, né, não só apenas sonhando, mas fazendo por onde para a gente ter esse acesso e chegar à primeira divisão. Da equipe, digamos assim, base titular do Campeonato Baiano, né, a gente perdeu apenas duas atletas, você pode me corrigir se eu estiver errado, Fabi Ramos e Roqueline, que vinham jogando naturalmente. Então a gente tem a manutenção de pelo menos 8, 9 atletas aí, que foram titulares no ano passado, além de algumas opções de banco. É importante ter essa espinha dorsal para começar um campeonato tão competitivo quanto o brasileiro? Sim, realmente a gente só perdeu, né, essas duas atletas do time que iniciou a base do campeonato, e eu acho que contribui sim, né? Até porque a gente já criou uma identidade, um modelo de jogo, e a gente está consolidando, né, essa forma de jogar ainda mais, e a gente manter essa espinha dorsal contribui bastante para que esse modelo de jogo seja eficaz nas partidas aí do Campeonato Brasileiro. Até a estreia vão ser quase 2 meses de preparação, né? A representação foi lá no dia 20 de janeiro, né? Alguns jogos treinos foram feitos, né? Muitos trabalhos específicos. Como é que chega a equipe? Qual a avaliação que você faz desse período de pré-temporada? Não, foi um período bastante enriquecedor para o nosso grupo, né? A gente, como você falou, se apresentou lá em 20 de janeiro, passamos por todo o processo, né, das avaliações dela, e aí, a partir daí, a gente começou, né, a refazer o nosso trabalho, que já tinha começado ano passado, e aí, com as férias merecidas delas, agora a gente retomou, e eu acho que deu para a gente melhorar, né, algumas condições, condição física, técnica, tática. Fizemos alguns amistosos, inclusive contra equipes masculinas, né, com equipes da categoria de base do nosso clube, que contribuiu muito para que essa equipe ainda chegue mais forte na competição. Igor, fala um pouquinho da chegada das atletas mais experientes que estiveram no São Paulo, como Zizi, Giovanni e tudo mais. O quanto elas podem acrescentar para o seu trabalho e para o próprio grupo numa competição que elas já disputaram, inclusive conseguiram o acesso? A gente já tinha uma equipe de muita qualidade, porém uma equipe jovem. E nas nossas buscas a gente mentalizou que a gente ia precisar de dar esse toque, né, de maturidade ao grupo. E tanto a Giovânia quanto a Zizi foram 2 exemplos que você citou. São atletas que já têm uma boa rodagem nesse tipo de competição, e eu acho que a gente precisava disso, né? Ter uma minutagem muito grande, e elas podem passar com certeza essa experiência que elas viveram em outras equipes com sucesso, que é importante se falar, que elas tiveram êxito de ter sido campeãs brasileiras da Série A2 com o São Paulo, e a gente espera que elas possam contribuir também aqui no Bahia, junto com as nossas atletas, para que a gente possa ter êxito na competição. É um campeonato dividido em 2 partes, né? A primeira fase é uma fase de grupos, com 5 jogos. O Bahia, pelo ranking, vai poder fazer 3 jogos em casa. E uma segunda fase é uma fase de mata-mata. Mas é importante, né, já que o regulamento define a pontuação acumulada, que se faça uma grande primeira fase, né, Igor? Isso. A gente tem mentalizado bastante passar etapa por etapa. E essa primeira, claro que a gente vai vivenciar jogo a jogo, mas a gente tem ideia disso, de que a gente precisa fazer uma boa primeira fase para que nas fases seguintes a gente possa ter vantagem, né, de fazer a segunda partida em casa, decidir no lado do nosso torcedor, e até na fase subsequente, nas oitavas, as primeiras equipes elas vão para o pote 1, né, e algumas equipes menos qualificadas vão para o pote 2. Então, teoricamente, pode ser que a gente pegue uma equipe talvez com um pouco menos de qualidade, o que não significa nada, porque toda a equipe, né, que ultrapassar vai ter algum mérito.
Então, mas assim, a gente precisa ter sempre esse foco de jogar partida a partida e tentar buscar essas vantagens para as próximas fases. Durante um bom tempo, a sua comissão, inclusive você, esteve com a comissão do transição, por treinos, por jogos. O quanto isso foi enriquecedor até para você, como treinador, estar ao lado de Dado e Pedro, fazendo parte desse trabalho do transição também? Toda a experiência ela é sempre válida, né? E nesse caso ainda foi muito enriquecedora, porque nós tivemos do lado de 2 excelentes profissionais. Assim, eu já conhecia um pouco a história de Dado, mas nunca tinha convivido com ele, assim, o trabalho dele, e contribuiu muito, né, na minha forma de pensar o jogo também, na questão da leitura do jogo. Foi muito enriquecedor para mim, para Ítalo, de estar vivendo, Ítalo, nosso preparador físico, de estar vivenciando, né, com esses grandes profissionais esse período, e contribuiu muito até em algumas situações do jogo, no modelo de jogo do feminino. Alguns detalhes que a gente pode adaptar, corrigir, a gente utilizou algumas coisas do Sub-23. Então aproveita, Igor, para convocar a torcida do Bahia, né? Entrada gratuita, estreia em Pituaçu, 15 horas, domingo. Faz a convocação, porque imagino que para você também tenha sido muito especial aquela final na Fonte Nova, onde a torcida compareceu em peso. Tivemos o maior público do Nordeste registrado no futebol feminino. Foi muito gratificante, né? A final lá com 3.000 torcedores, né? E toda a campanha que arrecadou 3 toneladas. Foi muito legal e vamos aproveitar então esse momento, né, para a torcida do Bahia comparecer, apoiar lá também as meninas de aço, como são conhecidas, as nossas atletas, que elas têm trabalhado bastante, né, para poder desempenhar seu trabalho, seu futebol, e garanto assim que a torcida vai sair bem feliz, né, com o que vai ver, com a vontade delas, porque elas têm o DNA do Bahia, de serem guerreiras, e a gente quer mostrar esse bom trabalho. Então, torcida, estão convocados aí para poder apoiar a gente, e a gente conta bastante com vocês durante todo o campeonato. Bahia!